Shalom, Juventude PIB de Uberaba, tudo bem? Bora lá? Vamos começar mais uma série, e essa série vai ser chamada de Conselhos de Ouro. E essa noite nós temos um convidado especial que eu quero apresentar para você daqui a pouco. Nesse momento eu quero te convidar a orar junto comigo para iniciar esse culto, essa live especial para você. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, te render graças, ó Deus, e agradecer pela graça e pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Pai, abençoa, Senhor, ó Deus, a tua juventude, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, ó Deus, essa live, a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, e aqueles que vão assistir depois, ó Pai, sejam impactados por cada conselho que aqui será dirigido, que o Senhor, ó Deus, possa estar impetrando, ó Deus, sobre os corações, as palavras do Senhor, para que em todas possam agir e haver transformação pelo Espírito Santo do Senhor. É assim que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Juventude, nesse momento eu quero te convidar a adorar ao Senhor, mas nesse momento também, junto com o nosso irmão Elias, se você ainda não se inscreveu no nosso portal, no nosso canal do YouTube, faça agora, compartilhe, curta, comente e vamos junto conosco adorar ao Senhor em nome de Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
Senhor, te quero mais. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos.
Glória a Deus, juventude. Já estamos aqui com o nosso convidado especial nessa noite, nessa nossa nova série Conselhos de Ouro, que começa hoje uma trilogia na qual nós vamos nos lembrar daquele filme De Volta para o Futuro. Pois então, as perguntas que nós faremos para o nosso convidado especial têm tudo a ver com aquele filme. E aí eu gostaria de fazer agora uma apresentação do nosso querido pastor para você. Pastor Duarte Milagres de Abreu Lopes, ele é bacharel em Engenharia Mecânica pela PUC de Minas. Ele tem um curso livre de teologia pelo Seminário da Casa de Oração para Todas as Nações, em Contagem. E ele é pastor batista e membro da Primeira Igreja Batista de Uberaba. Ele lidera o Ministério de Casais em nossa igreja e atua também como promotor de missões em nossa igreja. Pastor Duarte, seja bem-vindo. E passo agora, às vezes, para falar à nossa juventude. Quero cumprimentar os jovens e adolescentes aqui da PIB. Quero dar graças a Deus por essa iniciativa aqui desse Ministério de Jovens da Igreja que está inaugurando hoje essa série, que eu creio que vai ser uma bênção na vida daqueles que vão poder participar conosco aqui dessa entrevista e das próximas que esse Ministério vai preparar para vocês. Eu quero pedir licença para tirar a máscara no decorrer dessa entrevista, porque a máscara limita muito a nossa condição de falar. Então, eu vou estar aqui falando mais livremente a partir de agora, sem a máscara, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de a gente poder falar aqui coisas que sejam úteis para vocês, que vocês possam receber ensinamentos que venham de Deus através da minha vida. Como o Carlos Fabiano falou, eu tenho alguns títulos, mas nada desses títulos pesa. O mais importante título que eu julgo que eu tenho é o título de servo do Senhor, não é? Então eu estou aqui como servo do Senhor, como um conselheiro. A gente já viu falar muitas vezes, e a gente ouve, né, um ditado do mundo que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas, embora exista esse conselho, esse ditado, eu acho que os conselhos são bons, porque são uma forma de aprender. Uma vez, eu assistindo a Joyce Meyer, fazendo uma pregação pela televisão, e ela disse que tem 3 maneiras de você aprender. E dessas 3 maneiras, uma delas é a maneira trágica, que é você aprender com os seus próprios erros, não é? Tem uma outra maneira de você aprender, que é você observando as outras pessoas. Você observa o que acontece ao seu redor e aí você muda. Você vê, por exemplo, aqui, fulano fez aquilo e deu errado, eu não vou fazer aquilo. Então é uma forma de você pegar um norte através da experiência dos outros. E a melhor maneira mesmo de aprender é você ver os bons exemplos e seguir os bons exemplos. Então, quem sabe, né, Deus vai nos dar a graça aqui da gente poder compartilhar com vocês coisas boas para que vocês possam seguir. E posso, às vezes, falar também de coisas que foram ruins, que vocês não devem seguir, ok? Vamos iniciar, a palavra está com você. Muito bem, seja muito bem-vindo junto de nós aqui da juventude. O nosso objetivo é compartilhar experiências e acrescentar na vida dos nossos jovens conselhos importantíssimos. E nada melhor do que o nosso pastor Duarte, conselheiro no meio dos casais, conselheiro de missões para toda a juventude também, né? E muito bem, para aqueles que já assistiram o filme De Volta para o Futuro, que estreou nas telinhas em 1985, meu Deus, há 36 anos atrás, o filme conta a história de Marty McFly. O ator Michael J. Fox é quem faz um adolescente que inevitavelmente volta no tempo até 1955, com a ajuda de um doutor muito estranho chamado Dr. Brown. No filme, eles usam um automóvel que fica marcado na série, o modelo chamado DeLorean DMC-12. Esse DeLorean é um carro que ficou bem conhecido no meio da televisão e dos filmes dessa série chamada De Volta para o Futuro. E ele foi modificado exatamente para tornar-se uma máquina do tempo. E é baseado exatamente nessa ideia. É que a nossa conversa, o nosso bate-papo com o nosso pastor Duarte,
ele vai trilhar. Se eu pudesse hoje chamar e convidar o pastor Duarte para entrar dentro do DeLorean, do De Volta para o Futuro, que na verdade vai retornar no passado, e o senhor pudesse retornar lá aos seus 15, seus 18 anos, e pudesse encontrar com você mesmo, e pudesse dar alguns conselhos de ouro, pastor Duarte, para você mesmo, aos 15 e 18 anos, acerca da sua vida com Deus hoje, e como era naquela época, quais seriam os conselhos que você daria para você mesmo, aos 15 e aos 18 anos, se pudesse voltar no tempo? Então, essa pergunta é muito interessante, você pensar que você pode voltar lá atrás, e eu gostaria de encontrar comigo mesmo, com 15 anos, e olhar nos meus olhos e dizer: Duarte, preste atenção no que eu vou te dizer. Porque aos 15 anos de idade, eu morava numa cidadezinha do interior, e era filho de pais católicos, e eu seguia uma religião católica sem ser praticante. Eu ia à missa para poder obedecer aos meus pais, mas eu ia ali uma simples presença naquele lugar. Eu, na verdade, eu não participava, e eu não orava, eu estava ali de corpo presente, mas com a mente longe daquele lugar. E a minha família, então, foi uma família de católicos, e a gente via, meus pais viam, né, os protestantes com olhos bastante apreensivos, né? Para eles, aquilo era um horror, a pessoa ser um protestante, que era como eles chamavam os crentes, como eles chamavam os evangélicos. E daí, como a religião católica, infelizmente, em muitos lares, como foi no meu caso, não tinha muita instrução, eu acabei me enveredando por alguns caminhos que hoje sei que desagradam muito a Deus. Mas se eu pudesse voltar lá no passado, eu falasse assim: Duarte, preste atenção, não tem coisa melhor que você pode fazer para a sua vida do que conhecer a Deus, amar a Deus e ser obediente a Deus. Se você fizer isso, a sua vida vai ser diferente, e diferente para melhor. Eu tenho certeza que se eu pudesse dizer isso para aquele jovem de 15 anos, de repente eu poderia tê-lo ajudado a se livrar de muitas situações desagradáveis que ele passou pela vida, né? Então, uma das coisas que eu diria para aquele jovem com 15 anos, olha só, 15 anos você está começando a conhecer uma série de outros jovens da sua escola, da sua rua, do clube que você frequenta, da rua mesmo. Então, nessa época, foi uma época em que eu aprendi muita coisa que hoje, né, se eu pudesse voltar lá, eu falei assim: Duarte, dá uma peneirada nas suas amizades, olha com quem você está andando. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E meus pais me deram uma boa educação. Meus pais, mesmo sendo católicos, eram pessoas honestas, pessoas que estavam ali, que buscavam a Deus com sinceridade de coração. E isso eles passaram como exemplo para os filhos. Mas pelo fato, às vezes, da gente também crescer com um coração rebelde, com um coração que às vezes não dá tanta atenção para os pais, e aí você começa a conhecer pessoas na rua, pessoas na escola, pessoas que te falam coisas que você não aprendeu em casa, mas você aprende ali na rua. Então, um conselho que eu daria para o Duarte, eu gostaria de olhar nos olhos daquele Duarte de 15 anos e dizer para ele, como eu estou dizendo para você aqui: Deus te chamou para a santidade. Deus não te chamou para a impureza. Então eu gostaria de dar o conselho para o Duarte: Duarte, busque a santidade, busque conhecer a Deus. Como é que aí talvez um jovem vai falar assim: mas pastor Duarte, como que o Duartinho, né, de 15 anos lá faria para poder ter santidade? Salmo 119 diz que eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração para que eu possa andar nos caminhos do Senhor. E é isso que eu deveria ter feito,
E é esse o conselho que eu gostaria de dar para aquele jovem de 15 anos. Busca a Deus em primeiro lugar e guarda o seu coração. Guarda o seu coração, como diz lá em Provérbios 23:4. Guarda o seu coração acima de todas as coisas, porque é do coração que flui as fontes da vida. Então, era isso que eu falaria para o Duarte. Muito bem, juventude. Você que ouviu aí esse nosso primeiro conselho do nosso primeiro convidado nessa noite. E eu quero te dizer, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, acha que é muito jovem para tomar uma decisão por Cristo, aqui está uma palavra que está dizendo para você mesmo que está ouvindo aí e que ainda acha que deve esperar mais um tempo, que pode esperar amadurecer mais, chegar numa fase adulta. Não, receba hoje mesmo o Senhor Jesus aonde você estiver agora. Converta-se a Ele, se arrependa dos seus pecados, abandone todo o embaraço do pecado, viva tão somente para Ele, transforme tudo aquilo que está ao seu redor, simplesmente por causa das suas atitudes. Se você pode, tome essa decisão agora. Você não sabe o bem que você vai estar fazendo para a sua alma. Esse é o nosso primeiro conselho, com certeza seria o ideal para todos nós mesmo, desde pequenininhos, reconhecermos a grandeza de Deus, os pecados que nos afastam dele e saber que quem Ele é vai nos fazer entender quem nós somos e o propósito de Deus para a nossa vida. E aí, quando o pastor estava falando, quando nós tomamos uma atitude como essa, nós vamos ver que na caminhada ali dos 15 para os 18, nós estamos também trazendo à tona decisões para uma vida. Qual faculdade vou fazer? Qual profissão eu vou ter? Qual caminho eu vou tomar? Porque os pais vão nos apertar com isso. O mundo, a escola, as situações vão nos apertar. E o Senhor tivesse que retornar novamente ao carro do DeLorean e lá encontrar com o Duartinho, agora com 18 anos, para tomar uma decisão de uma faculdade. O Senhor falaria o quê durante aquele período da faculdade, os perigos que rondam a faculdade, as situações que aconteceram com o Senhor? O que o Senhor falaria para o Duarte lá com os 18 anos na faculdade? Então, essa pergunta também é muito interessante, porque os jovens precisam saber que na sua adolescência e na sua juventude é o tempo de estudar. E se eu pudesse dar 3 conselhos para os jovens nessa área, eu ia falar: primeiro conselho, estude. Segundo conselho, estude muito. E o terceiro conselho, estude muito, muito, muito. Porque o estudo vai te fazer falta lá no futuro. Então, se você é um jovem que passa o dia inteiro na internet, que passa o dia inteiro nas redes sociais, que passa o dia inteiro vendo novela, vendo Big Brother, vendo futilidades, você, por acaso, acha que você tem conteúdo? Porque o tempo da juventude hoje é o tempo de buscar conteúdo, e esse conteúdo é através do estudo. Eu, felizmente, quando eu tinha essa idade, entre 15 e 18 anos, graças a Deus, eu era muito estudioso. E o que eu colhi de frutos com isso é que, quando eu fiz o vestibular para o Cefet, em Belo Horizonte, da primeira vez eu passei, sem ter feito nenhum cursinho, só mesmo com o curso que eu tinha feito. E naquela época, gente, era muito difícil você entrar no Cefet. O Cefet na época, chamava-se Escola Técnica Federal de Minas Gerais, na Avenida Amazonas, ali em Belo Horizonte, no bairro Nova Suíça. E eu fiz o curso técnico de mecânica lá. E Deus me deu essa graça de eu ser estudioso. Mas isso não é só uma graça de Deus. Eu acho que, se você acha assim que eu não sou estudioso, procure ser, porque isso vai trazer benefícios para você. Se seu pai te manda estudar, vai estudar. Eu sei que você precisa de ter diversão. Eu sei que você precisa de ter lazer. Mas tenha uma vida equilibrada. Você tenha lazer, tenha diversão, mas tenha muito período de estudo. Porque a Bíblia diz,
E a Bíblia diz assim, que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E a época de você, e esse tempo da sua vida, que é o tempo da adolescência e da juventude, é hora de você plantar para você colher no futuro. Você hoje, às vezes, vê pessoas bem-sucedidas e acha que aquilo foi de graça, que aquilo chegou para ele numa moleza. Mas é porque antes ele estudou muito, é porque antes ele buscou muito. Um dia eu estava trabalhando numa empresa lá em Betim e eu tive um colega que ele era de Congonhas e ele era um engenheiro muito bem-sucedido naquela empresa. E eu lembro dele me falar que ele foi passar as férias lá em Congonhas e encontrou com aqueles amigos de infância dele. Tinha alguns que estavam no boteco, bebendo, não tinha dado nada na vida. Aí olharam para ele e falaram assim, olha, Eduardo, mas você se deu bem na vida, né? Você deu muita sorte. Eu falei assim, eu dei sorte não. Enquanto você estava jogando pelada na rua, eu estava lá em casa estudando. Hoje, o emprego que eu tenho, o sucesso que eu tenho lá, é porque eu estudei. Vocês ficaram querendo só na vadiagem, só na... Agora hoje está aí, ó, olhando para mim, achando que eu tô muito bem. Mas vocês tinham que estar bem também se vocês tivessem feito lá atrás. Então, é na juventude, é na sua adolescência que você deve trabalhar para o seu futuro. Você acha que você, no futuro, quer fazer um concurso para passar? Mas você tem que estudar desde agora. Não deixa para estudar na véspera do concurso. Você quer ter um bom emprego, uma boa colocação, um currículo de peso, um currículo que vai ser valorizado no mercado, mas você tem que começar agora, porque não adianta você deixar para o último dia você tentar fazer um curso. Então, o conselho que eu gostaria de falar para o Duarte, já que ele foi estudioso, continue estudioso. E para você que não está sendo estudioso, passe a ser, você vai colher bons frutos disso. E uma outra coisa, porque ele disse aqui, o Carlos Fabiano, que eu sou bacharel em engenharia. Talvez ele esqueceu de dizer que já tem mais de 40 anos que eu tirei esse diploma de bacharel. Hoje eu sou aposentado. Mas, de todo esse tempo, né, eu não parei de estudar. Porque se você parar de estudar, você fica... Na verdade, é o seguinte, você não precisa nem de andar para trás, para você ficar para trás. É só você parar que o mundo continua e você já fica para trás. Então, peça a Deus para te dar a graça de você gostar de estudar. Porque para você ser bem-sucedido, você tem que estudar a vida toda. Nosso segundo conselho é desperte. Desperte o desejo de conhecer cada vez mais. Esse é um desejo do nosso próprio Deus. O aprendizado é algo da vida do crente. E é isso que o Senhor nos chama também, para conhecer e prosseguir conhecendo. A nossa vida tem que ser de aprendizado, seja em Deus e em tudo aquilo que Ele nos deu para cuidar. E se nós observarmos dentro de Gênesis, vai falar que o homem deveria cuidar da terra, e tantas são as ciências que o homem deveria ter com conhecimento. Cada um de nós deveríamos nos despertar para coisas que o Senhor tem para nos revelar, e são grandes elas. E diante disso tudo, pastor Duarte, nós sabemos que eu faço parte de um ambiente de faculdade, porque eu trabalho numa universidade, trabalho hoje dentro de um hospital, que também é área acadêmica, e nós sabemos que dentro dessa área possuem muitas coisas que podem nos afastar da presença de Deus. E eu acredito que devem aqui conter para nós, nesse período em que talvez você aí que está fazendo um vestibular, ou você que passou no vestibular, já vai iniciar suas aulas nessas próximas semanas. Eu quero ouvir de você agora, pastor Duarte, conselhos para esses jovens que vão adentrar as universidades, que vão encontrar professores que estão hoje tentando trazer à tona a dificuldade para que os nossos jovens, que talvez não gostam de frequentar uma escola bíblica, que não gostam de frequentar um culto ou até mesmo estudar a Bíblia, e não conseguem defender a sua própria fé. Professores ateus que vão confrontar a fé deles, e às vezes vão trazer até uma fraqueza, se nós não estivermos sólidos e firmes sobre a rocha. Várias as adversidades e vários problemas, vários convites também para as coisas impuras, são feitas para nós durante a faculdade, e cabe cada um de nós
colocar exatamente como o pastor Duarte colocou, guardar o nosso coração. E eu quero ouvir do pastor, que há 40 anos fez faculdade, e eu tenho certeza que as adversidades, as lutas, não são diferentes dos dias de hoje. Qual conselho o senhor daria para esses jovens que vão entrar na faculdade hoje? Então, eu tenho 2 filhas que já completaram a faculdade, e mais recentemente, né? Porque, como o Carlos Fabiano falou aqui, a minha faculdade já foi há muitos anos atrás. E eu sei que os desafios que tinha naquela época, hoje eles são até maiores, por causa da comunicação, por causa do desenvolvimento da própria sociedade, os desafios são muito maiores. O conselho que a gente pode dar para os jovens, e que se eu fosse dar esse conselho para o Duarte entrando na universidade hoje, né? Se eu pudesse falar para o Duarte que ia entrar na faculdade hoje, para o Duarte, continua buscando a Deus de todo o seu coração, continua firme na palavra do Senhor, continua firme, sabendo que todas essas contestações, todas essas provocações, tudo isso é para tirar o foco da sua vida para aquilo que é a coisa mais importante que pode acontecer com o homem, que é conhecer a Deus e viver na presença de Deus. Então, só tem uma forma de você fazer isso, é você se engajar numa disciplina espiritual. O que é engajar numa disciplina espiritual? É você fazer devocionais diários, onde você lê a Bíblia, onde você ora, onde você tem intimidade com Deus todos os dias da sua vida. Não é domingo, não é um sábado à noite, é todos os dias você ter comunhão com Deus, de orar a Deus, de ler a palavra do Senhor, de ter essa comunhão com o Senhor. Agora, além disso, você frequentar os trabalhos que a igreja oferece para você, os cultos, as reuniões, todo o trabalho que a igreja fornece para você. É quando você for ouvir música, você procurar e dar preferência para as músicas de autores que realmente adoram o Senhor, autores e músicas, né, de louvor e adoração a Deus. Então, se você buscar fazer leituras, não só da Bíblia, mas leituras também de livros que te ajudem a crescer espiritualmente, de cada vez você conhecer mais o Senhor Jesus. É dessa forma que você vai poder passar por esse período de faculdade com segurança de que você fez a melhor escolha do mundo, é a escolha de andar com Deus. Muito bem, no nosso conselho aí do pastor Duarte estude, mas muito bem colocado aqui, ligue o seu alerta durante a faculdade, no seu curso técnico, cuidado com esses convites de festas, cuidado com os convites promíscuos que tem dentro da faculdade. Quando eu fiz faculdade, eu sei desses convites e para onde eles querem nos levar, nos envergonhar diante de Deus, nos envergonhar, porque muito se fala durante esses lugares quando a gente vai e a gente acha que é forte o suficiente para estar com esses colegas em determinados lugares, que quando chega um colega e fala assim, mas você não é crente? E aí aquela ficha cai, e aí você sente um amargo dentro de você, e você fala, eu não deveria estar aqui, eu não deveria nem estar com essas coisas nas mãos, ou fazendo o que eu estou fazendo, eu deveria estar com os meus joelhos dobrados, e eu falando com Deus, e crescendo em Deus. Muito bem, em Cantares, a palavra de Deus vai dizer ali, através de Salomão, no capítulo 2, verso 7, uma palavra que eu acho fantástica para todos aqueles novos casaizinhos. Principalmente na mocidade, nós chegamos numa certa idade em que a gente vê todo mundo namorando e a gente fala assim, menos eu. Por que, Deus? E ali Salomão diz assim, não desperteis o amor até que não o queira. Eu vejo Salomão dizendo exatamente o quê? Olha, eu não posso despertar que alguém venha me amar de uma tal maneira, se eu não levar aquela pessoa a sério, com fidelidade,
com honestidade e também com grande amor. Entrando no DeLorean, se o senhor encontrasse com o Duartinho com 15, 18 anos, com os hormônios à flor da pele, o que o senhor daria como conselho para aqueles que querem começar e engatar um namoro logo? O que o senhor diria para esses jovens? Pergunta super interessante também, porque eu sei que a maioria dos jovens tem esse questionamento, a maioria dos jovens passa por isso. Eu passei talvez de uma forma mais intensa do que você, porque eu considero assim que eu fui um jovem muito feinho e não era fácil de arranjar namorada não. E aí, feinho e pobre, aí para arranjar namorada não era fácil. Mas o que eu quero dizer para você que talvez se ache feio, para você que talvez se ache pobre, para você que talvez ache assim, olha, ninguém me dá valor, ninguém vai me querer, o que eu posso dizer é o seguinte: continua buscando a Deus e espera em Deus, porque você talvez já tenha visto um ditado do mundo que fala assim: antes só do que mal acompanhado. Então, Deus, se você buscar a Deus, a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, inclusive a namorada, inclusive o namorado, não é? Então, quando você busca a Deus, e se você buscar a Deus realmente, você vai ser uma pessoa atrativa. Eu gostaria de falar para os jovens assim: onde é que você pode arranjar uma namorada? Arranje a namorada na igreja. Arranje a namorada nos acampamentos da igreja. Tem um acampamento? Frequenta o acampamento. E lá você seja aquela pessoa que está ali buscando a Deus, você seja ali naquele acampamento, naquele trabalho da igreja, você seja uma pessoa voluntariosa. O que é voluntariosa? A pessoa que se oferece para ajudar. Ele não está ali só como um consumidor. O que eles vão fazer para me agradar? Não, você vai estar ali para poder agradar os outros e fazer alguma coisa. Você vai se destacar e alguém vai olhar para você e ver valor em você. Se você ficar simplesmente no seu cantinho como um receptor, eu vou ficar aqui esperando que alguém me note, que alguém me traga alguma coisa, que alguém... Não, saia do seu conforto e se ofereça para fazer alguma coisa, se ofereça para participar das coisas, e aí sim alguém vai te notar e Deus vai abençoar e você vai encontrar aquela pessoa que Deus tem para o seu coração. Muito cuidado. Por que eu disse assim? Vai procurar o namorado, vai procurar o namorado na igreja, nos acampamentos da igreja, porque eu sei de muitos casamentos abençoados que começaram exatamente dessa forma. Agora, tem também aqueles que às vezes ficam na tentação de olhar lá na igreja, eu não estou conseguindo, já fui nos acampamentos, eu não conseguindo, mas lá fora tem uma vizinha minha, tem uma colega minha do trabalho, tem uma colega minha na escola, ela não é crente, mas é uma pessoa boa. Cuidado, cuidado com isso, porque a Bíblia nos adverte para nós não entrarmos em julgo desigual. E tem um autor que eu, por causa desse ministério de rede de casais, eu já li livro dele, é o Jaime Kemp. E ele diz o seguinte, que os namoros, que os casamentos mistos é de um crente com uma não crente, né? Os casamentos mistos, 75% dos casamentos mistos acabam em divórcio. Não quer dizer que se você escolher o seu namorado ou a sua namorada, escolher dentro da igreja, que isso é garantia de sucesso, porque o casamento tem que ser mantido. Não é só a cerimônia, casamento é muito mais do que isso. Mas o que essa pesquisa do Jaime Kemp nos traz à luz é que o risco e as dificuldades num casamento misto é muito superior. Eu tenho um colega de trabalho que há pouco tempo atrás foi na cidade de Boituva. Há pouco tempo, já tem um bom tempo, porque foi antes da pandemia. Porque lá em Boituva, em São Paulo, não sei se vocês sabem, lá tem uma atração turística, que é pular de paraquedas. Lá naquela cidade tem uma empresa especializada em te levar até uma altura e de lá você pular de paraquedas.
e o meu colega foi, e foi muito bem sucedido, gostou demais do passeio, e quando ele estava explicando para a gente como que era esse passeio lá, ele disse que ele perguntou para o instrutor dele, olha, esses paraquedas são seguros mesmo? E o instrutor disse para ele assim, tem 100% de segurança, nunca na história dessa empresa, nunca um paraquedas falhou, deixou de abrir e de funcionar como ele precisa de funcionar. Agora eu gostaria de te perguntar, se você chegasse lá em Boituva e perguntasse para o instrutor, esse paraquedas, ele é seguro mesmo? E ele dissesse por exemplo, não, na verdade é o seguinte, a cada 100 pessoas que pulam, 75 pessoas morrem porque o paraquedas não abriu, só 25 que abrem. Você faria esse passeio? Você teria coragem de colocar aquele paraquedas nas costas e pular com ele? Eu sei que a maioria das pessoas normais vão dizer que não iriam. Mas, mesmo com essa pesquisa, sabendo que 75% dos casamentos mistos acabam em divórcio, muitas pessoas têm entrado nesse paraquedas. Muitas pessoas têm colocado esses paraquedas e pulado com ele. Então, uma advertência para você, jovem, aguarde de Deus a pessoa que é para ser o seu parceiro para a vida toda. Né? Busque de Deus e, como eu disse, busca o reino de Deus e a sua justiça, que Deus vai fazer a parte dele. Então, não apele para buscar fora da igreja, fora do meio evangélico, fora daqueles que são nascidos de novo, um parceiro ou uma parceira para você. Porque, no final, você vai ver que quem dá esse conselho é porque te ama muito, porque vai evitar uma série de problemas para você no futuro. Nós temos jovens, pastor Duarte, que não são só medianos entre 15, 16, 18, 20, mas nós temos jovens solteiros de 30, 40, eles devem esperar ainda no Senhor, né? Exatamente. Agora, Deus sabe o que você está vivendo, e se você tem o desejo de casar, conversa com Deus a respeito disso, conversa com Deus e Deus vai abrir as portas para você. Se você tem esse desejo, busca isso como uma forma. Agora, sempre que você buscar isso, fala assim, Deus, mas que seja segundo a tua vontade. Nunca queira casar sem que seja a vontade de Deus. Por quê? Se Deus não estiver abençoando essa relação, não adianta, é preferível você estar solteiro, sozinho, do que mal casado. Né? Para contar histórias aqui. Então, tinha um membro de uma igreja memorial lá em Contagem, que eu conheci, e ele, toda vez que alguém encontrava com ele, falava um versículo bíblico para mim, ele falava assim, guarda, meu Deus, porque em ti confio. É o Salmo 16, versículo 1. Guarda, meu Deus, porque era o único versículo que parece que ele sabia, ele só falava esse versículo. Um dia ele começou a namorar uma moça da igreja. E ele namorou durante um tempo e já estava querendo casar com ela. Só que antes do noivado, essa moça terminou o namoro com ele. E ele ficou muito triste, ele ficou muito chateado por ter perdido aquele namoro. Aquela moça namorou um outro rapaz da igreja e casou com esse outro. E o casamento dos dois foi uma perturbação. E aquele moço que orava e dizia assim, guarda, meu Deus, porque em ti confio. Quando ele perdeu aquela namorada, ele achou que ele fez um péssimo negócio, ele se sentiu demais. Mas quando ele pedia para Deus, guarda, meu Deus, porque em ti confio, Deus guardou ele, porque aquela moça era uma encrenca. Então confia em Deus, que Deus vai fazer a parte dele. Amém. Amém. Esse recado aí serve para muitas pessoas mesmo, pastor Duarte. Nossa conversa está muito boa, mas já chegamos no final desse nosso primeiro momento especial dessa trilogia, Conselhos de Ouro. E eu queria aqui agradecer você que está nos assistindo, a todos aqueles que estão conosco aí através da rede social acompanhando. Se você gostou, curta, compartilha, comente aí, mande o seu recado para nós. Nós queremos agradecer especialmente, pastor Duarte, por esse momento especial conosco aqui. Queria dizer
da importância que o Senhor tem para nós como pastor, como ministro no meio dos casais e também para nós como jovens no nosso meio, com conselhos especiais. E nesse último momento de conselho para cada um de nós, eu queria convidar o Senhor para terminar orando por nós, agradecendo a Deus pela vida de cada jovem que ouviu esses ricos conselhos da parte do Senhor. Quero agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite e Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Para mim foi uma honra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse momento por todos aqueles que estão nos assistindo e quero pedir a Tua bênção, Pai. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que o Senhor dê a eles, Pai, entendimento para que possam se apartar do mal, que o Senhor dê a eles discernimento para que eles possam saber sempre com clareza a diferença do bem e do mal. Dê a eles a Tua graça, Pai, para eles escolherem sempre o bem. Pai, que o Senhor possa estar tomando essa juventude, tomando, Pai, esses adolescentes aqui da PIB e abençoando eles de uma forma poderosa, Pai, que eles possam cada dia mais sentir a Tua presença. E eu peço, Deus, dê a eles experiências com o Senhor, para que eles possam cada dia mais firmar os seus pés com o Senhor. Pai, ensina-os aquilo que é útil, guia os passos dessa juventude no caminho que eles devem andar. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa-os. Amém e amém. Amém. Juventude, ficamos por aqui. Eu quero que você esteja junto conosco. Nossas redes sociais, juventude.pib-uberaba. Estamos também com o grupo do WhatsApp, bombando, sempre com mensagens devocionais. Acompanhe também nossas programações, todos os sábados aqui na igreja. Temos sempre algo especial da parte de Deus para a sua vida. Nós estamos acompanhando também uma série especial, Juventude em Chamas, estudos em Atos dos Apóstolos, na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, depois do culto da manhã. O link é enviado no nosso grupo do WhatsApp. Acompanhe através das nossas redes sociais todo o movimento. Ano de 2021, ano de missões e destino. Aonde quer que o Senhor nos leve, nós vamos pregar a palavra do Senhor. Aonde quer que o Senhor nos coloque, aquilo que nós cremos, nós falaremos. Nosso texto, o versículo-chave para esse ano, que Deus falará continuamente conosco, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Cri, por isso falei. Cremos, por isso também falamos. Juventude, nós cremos, por isso anunciaremos e proclamaremos que só o Senhor Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus te abençoe e até o próximo.